programa Tuca Júnior na TV tem o apoio cultural de Padaria e Restaurante Rei do Trigo, Dracar Moda Masculina, OCM Contabilidade, Rudes Bar, Almari Restaurante, A Pêndula Joalheiros e SFM 100,7 MHz, a sua Light Rock. VitLab, seu laboratório de análises clínicas em Guarujá. Chegando mais um programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV. Que prazer ter você aqui, ô turista! Tá ligado aí, né? O programa de hoje aqui vai entrevistar nada mais, nada menos aquele que garante a pureza das águas, né, das quais você salga o seu rabinho aí na praia. É aquele que possivelmente vai começar a cobrar de você uma taxinha, né, para você poder entrar na cidade. Meu amigo. É aquele que deixa o matinho mais verde para você caminhar, passear e conhecer nossas belezas e as nossas trilhas maravilhosas. Eu estou falando do nosso secretário de Meio Ambiente do município de Guarujá, nosso querido Rodrigo Fernandes, está aqui com a gente hoje. Rodrigo, prazer recebê-lo aqui, Rodrigo. Muito obrigado, boa noite, Tuca, boa noite, Mota. É um prazer aqui, eu quero agradecer a honra do convite. Eu estou iniciando agora, passando um mês aqui na gestão. Praticamente, pouco mais de um mês, né? Um pouco mais de um mês, pouquinha coisa. E realmente é um prazer ter aqui o teu telespectador para a gente poder passar as informações, mostrar o que a gente está planejando, o que a gente já está fazendo nesse um mês, longo um mês de trabalho. Tá certo. E olha, o prazer também de dividir esta bancada com este homem maravilhoso, encantador, cabeludo, José Roberto Mota, o Motinha. E aí, Motinha? Boa noite, nossos telespectadores, né? Nossa, aproveita, assim, cidade cheia, turistada toda aí, aproveita, hein? E hoje, com essas informações do meio ambiente com o Rodrigo, nós vamos estar bem. Verdade, é verdade. Vamos apertá-lo aqui que nem... Pra ver que sai as coisas. Vamos ver o que o cara vem aqui, dizer, né? Tu vê que ele vai dar uma desculpa para nós, Tuca. Vai? Só tu há um mês. Não vai valer isso, vale, não Tuca? Vai, não vale, né, Tuca? Porque a secretaria tá lá faz tempo, né? Ela não deixa ele nervoso, hein? Não deixa ele nervoso. Eu tô brincando, lógico que não. De maneira alguma. Primeiro que o Rodrigo já é um profissional experimentado, né? Sabe muito bem, né, o que significa o meio ambiente para uma cidade, o que é comandar aí uma secretaria, né, que cuida realmente aí eu vou não só do presente, mas preserva o futuro, né, das pessoas. É o meio ambiente, minha gente. Ou a gente preserva e deixa alguma coisa para os nossos filhos e nossos netos, né, ou a gente acaba com tudo agora e tá tudo certo, né? E aí vamos ver o que acontece amanhã, tá certo? Mas não é o caso. Todas as cidades hoje têm uma legislação que tem que ser respeitada. Essa legislação não como é que eu vou te dizer, das mais fáceis, né? É uma legislação dura, vou colocar dessa forma, né? Em alguns pontos até exagerada, né? Diga-se de passagem, porque ela não caminha ao lado do crescimento, né, que uma cidade precisa, ou que o país precisa, né? Mas ela é fundamental, né, para que a gente tenha a consciência de que devemos realmente preservar o nosso meio ambiente. E para isso, né, a Baixada Santista inteira tem uma preocupação enorme, com o meio ambiente. E as pessoas vão perguntar, mas por que, Tuca? Que a Baixada toda ela tem... Bem, todas as cidades aqui são instâncias balneárias, né? E a grande oferta, né, de lazer que você tem justamente vem do meio ambiente, né, em que você vive. Vem da praia, vem da areia que você vai lá para tomar o seu sol, da praia que você vai para se banhar, você entendeu? Da trilha que você faz para caminhar e curtir aí as belezas, né, dessa floresta da Mata Atlântica, praticamente intocada aqui em muitas regiões aqui da cidade do Guarujá e na Baixada Santista como um todo. Então é isso aí que você tem que ter consciência. E lógico, né? E às vezes o secretário e a própria secretaria já são malhados, porque não pode nada nessa cidade. Não, poder pode, desde que cumpra o regulamento, né, Rodrigo?
Exatamente. Então, primeiramente eu queria me apresentar, porque as pessoas mais do meio jurídico me conhecem por conta do acadêmico, né? Eu estou aqui há 13 anos lecionando na UNAERP, no Direito. Eu fui coordenador do curso desde 2020. Peguei a pandemia só de cara. Você vai ser coordenador na época da pandemia? Nossa, tranquilo, que legal. né? E a minha formação acadêmica é do direito, mestrado em Direito Ambiental. Eu fui fazer um doutorado em Meio Ambiente lá na Unicamp. Então, me parece assim que a escolha a minha escolha, né, o convite que veio do prefeito Farid foi justamente a questão acadêmica mesmo e tratar com doutores, com a ciência. Ele está pensando assim, a ciência precisa orientar as políticas públicas. Então, é essa a ideia, né? A ideia de colocar o pessoal mesmo para trabalhar em cima de critérios técnicos, né? O meio ambiente não faz nada, a gente fala assim, o jurídico do meio ambiente, né? O jurista do meio ambiente não faz nada sem o técnico, sem a ciência, a hard science que a gente chama. Então, essa foi a ideia. Além do que, por que você enveredou lá para o direito ambiental, né, naquela época? Porque quando eu estava terminando a faculdade, meu pai foi secretário de meio ambiente lá, Dr. Laírton, por 8 anos. Em Bertioga. Em Bertioga. Aí eu trabalhei também com a vereadora Valéria Bento. Né? Sim, então, a quem eu mando um abraço, diga-se de passagem. Valéria, saudades de você, querida. Os 2 mandatos com ela também, com um viés bastante ambientalista também, que ela trabalhou, que ela tratou isso. Então, é assim. Então, eu conheço a parte acadêmica, a parte técnica e a parte política da coisa, né? E tratar de meio ambiente é tratar de conflitos. Falar em meio ambiente, você está no meio conflituoso porque você tem múltiplos interesses. Você imagina, você resolve uma questão aqui, a outro grupo ali. Você tem uma ideia, a minha tese de doutorado foi somente o maior desastre ambiental da história do Brasil, quiçá do mundo, que foi o desastre de Mariana. Então eu trabalhei todos aqueles conflitos que ocorreram ali na barragem de Mariana, enfim. Então ali você via questões de pescadores, você imagina uma barragem que cede lá em Minas Gerais e ela vem por toda a bacia do rio, né? E aí ela vai desaguar lá no Oceano Atlântico também. Então imagina a amplitude disso. E aí você teve uma questão jurídica muito forte, o Ministério Público envolvido, né? Tentando fazer os TACs, e a gente trabalha muito com isso. E eu já tinha o background porque o meu mestrado trabalhou com os TACs, foi entender um pouco os termos de ajustamento de conduta, o compromisso, natureza jurídica disso. Então é dessa bagagem que o prefeito me fez o convite, com muita honra eu aceitei. E justamente essa ideia de falar, não se tem aqui falar, foi o passado, o problema do passado, não existe. No momento que eu assumo o compromisso, o problema é meu, né, e a gente tem que começar a trabalhar. Não adianta, né? Então é disso que se trata. Então, falar em meio ambiente, falar em legislação ambiental, dizem, o mundo diz, né, que o Brasil tem uma das melhores, né, mais avançadas, ele vai dizer, avançadas legislações ambientais, né, em todo o planeta, assim. Então, ali se pensou, lá desde a década de 70, quando se tem lá a Convenção de Estocolmo, né, 72, e aí os países começam a introduzir essa legislação, você percebe que o Brasil foi além. Então, você imagina uma situação, uma realidade que meu pai é engenheiro florestal, na época de 70, onde tinha que desenvolver o país lá pelo Mato Grosso, né? Então aquela ideia de você pegar lá dois tratores, uma corrente de navio e mandar bala, desmatar, e né? Aquilo era desenvolvimento. Aí você chega do final de 70 e 80, vem a Política Nacional de Meio Ambiente e fala, acabou a brincadeira, o cerrado tem que ser protegido, enfim, tudo isso foi recepcionado pela Constituição de 88. Então lá 225 da Constituição vai trazer isso com muita modernidade mesmo. E é disso que se trata. Então, quando a gente fala em meio ambiente, está falando, não está se falando mesmo você acabou de falar, você foi pontual. Não está falando da geração atual. O direito é intergeracional. Isso. Ele quebra até aquela história do direito, vai dizer assim, não, pessoas que têm direito são aquelas que nascem com vida até a morte. Não existe isso. O direito vai estar passando para gerações que ainda não existem. Pessoas que a gente nem imagina que vai existir já estão sendo protegidas aqui. Então, você vai explicar isso para um aluno de direito, ele fica maluco. Fala assim, não, porque direito aqui está muito além. Então, quando a gente fala de licenciamento ambiental, a gente fala de restrições, legislações ambientais, a gente está realmente, a gente não quer impedir desenvolvimento, até porque a ideia de desenvolvimento sustentável é muito forte. Então, é desenvolver com racionalidade. Não adianta você desenvolver de uma forma que você não tenha mais recursos, escassez de recursos, e você não tenha mais para o futuro. Então é realmente tratar isso com as renovações dos recursos naturais renováveis, isso é muito importante, né? E manter a qualidade de vida, a qualidade e o trabalho de agora, né, é o que vai refletir lá no futuro. Então essa é a ideia.
Olha, é uma coisa que a gente fica vendo que educar hoje uma sociedade para o futuro, a gente sabe o quanto é difícil. Foi o que aconteceu aí na COP, né? Todo mundo fez um parâmetro que seria o must desse início de século, né? E foi pelo que a gente leu, né? Que a gente não estava, mas houve uma catástrofe violenta em termos que não conseguiu amarrar realmente e avançar tudo isso, né? Agora, em cidade, Rodrigo, eu vejo que você vai ter uns trabalhos assim pela sua explanação que você falou, é um cara bem técnico, né? Então você vai poder dar muita aula para as pessoas o que a cidade precisa de nós, cidadãos, né, para poder melhorar a cidade. Porque hoje, se você anda nas ruas, pô, muita coisa é largada, sabe? Você vê ali canais que o pessoal joga ali dentro, sabe? Tudo isso complica o que você falou, a sujeira do meio ambiente para chegar até o mar. Que já deve ter complicações dentro da tua secretaria, porque, a praia tá suja, de onde veio? Aí você tem que conseguir a origem, né? Então as suas explicações ajudam. Agora vamos ver como é que desenvolve isso junto até com o Ministério Público, que tem que estar ao lado de você, é isso, não? Bom, já que você falou, né? Como é que a gente resolve, por exemplo, o secretário Rodrigo Fernandes, do Meio Ambiente aqui da cidade de Guarujá? Como é que a gente consegue aquela língua de vaca preta que aparece aí na areia da praia, etc e tal? E muita gente fala, isso é poluição, etc e tal, a culpa é da Sabesp, a culpa é do município, enfim. O que é aquilo ali de verdade? É esgoto aquele trem, não? Então, tem surgido aí muitos memes ou muitas informações, né, para a população, em rede social. A rede social fala tudo, né? Tudo, quem quiser falar, fala e isso... fala e aí, por vezes, não é nem contestado, né? Exatamente, né? Então, a gente tem fazendo um trabalho importante nesse sentido para mostrar que muitas vezes aquilo que é mostrado como esgoto, né, e aquela aparência escura, enfim... ela não tem nada a ver com a rede de esgoto, né? Ela não tem conexão com a rede de esgoto. É uma coisa, outra coisa. A Sabesp está fazendo um trabalho de comunicação nesse sentido, e o município, é importante o município também mostrar isso, né? Aquilo que é desaguado no mar diretamente, aquilo faz parte do sistema de drenagem do município. Então, quando a gente tem as águas de chuva, nós temos as questões das águas pluviais mesmo, aquilo não pode ficar na cidade, aquilo causa inundação. Então, nós temos as bocas de lobo, nós temos um sistema de drenagem para escoar isso. É evidentemente que aquele material tem árvores, tem galhos, tem folhas, tudo materiais orgânicos que vão decompondo, e aquilo naturalmente vai tendo um aspecto, né? A gente fala assim, um mangue. O mangue é a coisa mais maravilhosa que tem para o meio ambiente e cheira mal. Sim. E cheira mal. Você fala assim, por quê? Porque é decomposição, é matéria viva, né? É matéria viva em decomposição. Exatamente. Ou melhor, morta em decomposição, né? E matéria vegetal, no caso, né? E na verdade, um berço. É um berço da vida marinha, né? Então você fala assim, nossa, o berço da vida marinha cheira mal. Que problema? Então, pode acontecer mesmo essas situações. Agora, evidentemente, que a gente tem que pensar o seguinte, balneabilidade de praias, né? Balneabilidade. A gente tem que entender que é um fator multifatorial. Ali, você tem a questão, claro, questão de esgoto, a gente precisa tomar cuidado, ficar no pé, acompanhar as fiscalizações. Aí você diz o esgoto clandestino. O mesmo esgoto mesmo, Sabesp, tem regular, tem que analisar se existe alguma anomalia, alguma situação, para fazer a pronta intervenção. Né? E o município está ali, junto com a Sabesp, trabalhando essas questões, as denúncias que ocorrem, justamente para que haja pronta intervenção ali. E aí temos a questão da drenagem. Na drenagem nós temos que pensar assim, a questão do lixo nas ruas, aí vem a questão da educação aí. Lixo nas ruas, conexões clandestinas, então despejo de esgoto clandestino, né? Isso pode realmente acabar afetando e contaminando a nossa rede de drenagem. Então, dentro dessa perspectiva, e até mesmo, que a gente estava comentando, a questão do mar, uma questão de ressaca, uma questão de balneabilidade até por embarcações, que a gente precisa ver o que está acontecendo. Então, tudo isso, de certa maneira, pode afetar a balneabilidade. No âmbito do município, a gente está com uma ideia bem forte, no sentido de já começar a implantar, primeiro, fazer análise química desse material, desse efluente. Então a gente já está trabalhando a gente vai colocar nas redes sociais aí breve, o pessoal fazendo as análises dessa água pluvial, dessas galerias que estão sendo de drenagem do município, para ver como é que está a qualidade disso. Não é o aspecto, não é o cheiro que vai determinar, porque a gente já falou do mangue, tem essa mesma lógica, mas analisar essa qualidade. Se essa qualidade tiver problemas, a gente vai começar a trabalhar mesmo, claro, uma medida imediata, que é justamente
instalar ecobarreiras. Ecobarreira nesses canais para a gente criar um filtro mesmo daquilo que vai ser desaguado ao mar e principalmente hoje nós temos tecnologias de ecobarreiras que fazem filtragem química. Então vegetações mesmo que são colocadas nessas ecobarreiras justamente para filtrar quimicamente, para purificar esse efluente. Então isso seria uma medida imediata. Agora é claro que a gente nunca pode deixar de trabalhar com a base. A base é a educação mesmo, é trabalhar lá em cima. A filtragem é ecológica, né? Exato. E pode ser a química usando produtos químicos. Também né? pode, está dentro de certos limites, padrões, também pode. Porque você usa a vegetação, aí você faz é natural que a gente chama, né? Uma filtragem natural. Né? E aí você tem a química, que você também poderia usar cloro, essas coisas para... o carvão ativo geralmente. Bom, tudo bem, carvão ativo, eu não sei o que é que usa, mas sim. o produto que usa, mas aí sim. E essas barreiras aí você tem, o prefeito pelo menos já demonstrou a vontade de realmente fazer essas barreiras, é a Sabesp que vai construir isso, é o município, como é que está isso aí? Quando a gente fala de canais de drenagem, são competências municipais. Então a gente tem que olhar primeiro a análise química dessa... O canal nosso. A drenagem é nosso. A drenagem é nossa. que se vire. Drenagem é nossa. Vamos lá, Dedé vai ficar preocupado. Dedé do Farid que se vire. Só já estamos em conversa avançada com ele justamente nisso. Limpeza de canais ele já faz de maneira primorosa. Ele já faz a limpeza dos canais. Então a gente tem que ver justamente como é que está essa análise química desse material, porque pode ser de outra fonte. Aí tem lá as ruas, meio filme, né? Que isso vai trabalhar. Então, feita essas... e o prefeito quer realmente que se faça esse trabalho, ele quer saber qual é a competência nossa que a gente tem que trabalhar. Assumir a nossa responsabilidade em termos das drenagens. Então, se ela tiver ok, né? Se tiver uma análise adequada, a gente tem que buscar os outros fatores. A gente vai buscar lá quais são os outros fatores que podem realmente influenciar nisso, né? Então, esse é algo imediato, pontual, ok. Mas com relação à educação, né? Como é que você vai tratar o seu lixo lá na sua casa? Tem uma enchente, né? De repente tem isso causa enchente até mesmo, né? Lixo na rua causa enchente, tampa fica represado, né? Justamente, represa esses caminhos de escoamento. E aí a gente vai trabalhar. E aí eu tô pensando aí qual foi a ideia, né? Tive uma ideia aqui específica, aproveitando uma implantação bonita que foi feita lá pela CDCOM, pelo pessoal de Defesa Civil, que foi a capacitação dos núcleos de moradores. Então hoje você tem o chamado NUPEDEX, que é, na verdade, uma brigada em relação aos desastres climáticos, né, na verdade, deslizamentos. Então, hoje você vai capacitar brigadistas mesmo em regiões, locais estratégicos aqui do município para as crises. É uma guarda civil, é isso? Exato, é quase isso, né? Uma brigada mesmo, que eles vão ser equipados. Civil, eles né? são equipados para isso. O morador é treinado e habilitado para isso. Com liderança, inclusive, trabalhando com as lideranças. Eu falei, aqui eu tô com o cenário perfeito para implantar minha educação ambiental. Porque se eu no PEDEX trabalho na crise, eu quero trabalhar no antecedente, na prevenção. Então eu pego esse pessoal, essas lideranças, justamente para começar a divulgar isso. É importante ter esse vetor lá na comunidade explicando lógico. Como é que ele vai destinar isso. E fiscalizar também a comunidade, né? Exatamente. Que é o mais importante, né? Porque tudo, lembre-se que vem do nosso bairro, vem da nossa casa, né, gente? Uns têm educação, outros não têm nenhuma educação, né? E normalmente é teu vizinho. Esse sem vergonha aí que é seu vizinho que fica jogando lixo aí dentro do canal. O cara pega lá um sofá, joga dentro, dá pra mobiliar umas 30 casas. Não, às vezes nem dentro toda do vez coloca. que o Dedé do Farid, que antigamente era Dedé do Adélio, agora é Dedé do Farid. O secretário de serviços urbanos, um zeladorzão aqui da cidade, né? Toda vez que ele vai, fala assim, Tuca, é brincadeira. Eu quase imobilei umas 15 casas a última vez que a gente fez aí a limpeza dos canais. E é verdade, gente, tem de tudo. Né? Quase encontraram sogra dentro do canal também. Mas tava viva. Tava sentada no banquinho do... Pegaram a poltrona dela e jogaram. Ela foi lá, foi junto com a poltrona dela, tadinha. Aí é piada, né? Mas de mau gosto, eu sei que é de mau gosto, né? Que eu também tenho sogra e amo a minha sogra. E ai de mim se disser que não amo, né? Aí eu tô perdido. E olha, a piadinha foi de mau gosto, mas a grande verdade é a seguinte, e você que tá aí me assistindo, fala assim, pô, Tuca, mas eu cuido da minha vida, não vou cuidar da vida dos outros. Se eu fosse você, eu dava uma olhadinha aí para cuidar da vida do vizinho também, já que a gente já faz isso de graça,
né? E se você vê o danadinho ou a danadinha jogando alguma coisa dentro do canal, olha, não custa nada, a gente denuncia, tá? E hoje tem multa, né, ô secretário? É passível de multa, né? O cidadão que joga lixo no canal, etc e tal, ou seja, faz um descarte irregular, né, de imóveis, etc. Ele tá passivo e sujeito a uma multa, crime né? ambiental. E ainda respondeu o processo. Fala que a nossa legislação ela respondeu o processo de crime ambiental. Olha aí. Tá vendo? Para você que não sabe, é crime. Então, né? Mas, e as pessoas levam isso como nada. Em relação a essa brigada, que achei interessante, elas também... Não, é uma ideia assim. Então, top. elas terão a responsabilidade, entre aspas, né, a obrigação ou a voluntariedade delas, de, por exemplo, que geralmente a gente fala muito que joga o lixo no canal, mas na realidade eles deixam em cima para todo mundo ver o que tem. Aí com a chuva, com o negócio que joga, cai no canal, né? Essas pessoas vão avisar, vai ter um canal direto que avise a secretaria, olha, foi descartado assim, 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 vai dar problema, que tem que vir limpar, ou como é que será feita essa providência? Sim, hoje, eu falo assim, depois que criaram a câmera de celular, né, o WhatsApp, enfim, todo mundo é fiscal. Até ajudou fiscal bastante, de tudo, né? Pro bem e pro mal, né? Da fiscal da vida alheia, que ele falou, mas Exatamente. o fiscal do meio ambiente, a gente aproveita muito isso. Então, qualquer tipo de comunicação nesse dia já é muito dinâmica, já é muito funcional. Mas nesse caso é treinar mesmo, é treinar. Então, a gente vai entrar com o nosso núcleo de educação ambiental, treinar essa pessoa para que haja realmente a orientação do que fazer. Ou seja, ela vai entrar com uma visão, com um olhar já jurídico da coisa, né? Sim. Ou seja, ela vai ter noção daquilo que é certo, daquilo que é errado, e as de verdade, disso. né? E as consequências. É isso aí, é importante isso. Isso é importante. Então a gente vai trabalhar assim, a gente vai trazer a comunidade como nosso parceiro mesmo, sabe? Pra gente mudar a mentalidade mesmo da questão ambiental. Isso é importante. Porque é uma questão de hábito, né, ô secretário? A gente às vezes pratica hoje, né, coisas que, gente, a legislação já não permite mais, né? E a gente tá fazendo aquilo ali por puro hábito, né? E a legislação pode te punir, você pode ser penalizado e às vezes você nem sabe, né? Essa é a educação que o secretário está propondo aqui, além de fiscalizar, né, orientar os moradores. Olha, a senhora, essa prática aí, ela é passível de um processo, de multa, explicar para as pessoas o que porque é realmente muito importante. O senhor tem realmente, se o senhor conseguir implantar isso, que eu acho interessante, vai ser maravilhoso. Uma coisa que eu acho interessante, que você viaja até lá para o interior de São Paulo, como a cultura das pessoas são diferentes com a cidade. Verdade. Né? Com a cidade, tá? Antigamente, nós lembramos que você na calçada não tinha seu mato na calçada. Seu pai, seu avô limpava, todo mundo ficava. A sua calçada era a sua responsabilidade, não era do município. Né? Entendeu? Ele não esperava, vamos dizer assim, ele não esperava ninguém. Todo dia porque ele quer a casinha dele limpa. A gente vê até comércios aqui abertos, que tá aquela toiceira de mato, e a pessoa entra, ele nem mesmo se liga com a questão dele. Mas uma coisa que eu acho interessante, você está falando bem, reeducar as pessoas, zelar pela cidade, é o que a gente vê com o pessoal do interior. Interior, cara, você anda lá, você vê a cidade, você Adamantina, Tupã, a cultura deles é uma coisa natural. E não é só cultura, é o zelo pela cidade. Mas aí a prefeitura conseguiu, né? Por exemplo, em Junqueirópolis, lá, as quadras, elas são por cor, então você sabe quando que o lixo vai passar, que hora que vai passar. Eles distribuem o saco de lixo para a população, né? Então você recebe saco de lixo para fazer o descarte seletivo. Olha só como é que funciona a coisa. Parece que é coisa de outro mundo, mas não é. É uma realidade numa cidade aí com 80 mil habitantes, né? Todas as quadras identificadas, todo mundo recebe seu saquinho de lixo. Eles colocam o amor pela lixo, cidade, né? Na hora certa, no lugar certo, e a prefeitura também não falha, né? Passa rigorosamente no dia e na hora combinada. É o senso de pertencimento, né? E aí você tocou um ponto importante, quer dizer, se você pensar assim, fazer um shopping center, você não vê a pessoa jogando um lixo no meio Não, vai direto na lixeira. Ele vai na lixeira, então você tem que equipar dessa maneira. Mas olha que interessante, a gente tem lá a coleta seletiva, tem os PEVs distribuídos na cidade, e quando você vai ver a coleta seletiva, eles vão relatando pra gente que lá dentro já não é material reciclável. Né? Ali dentro é material orgânico. Então, percebe? Então a gente precisa educar mesmo. Não adianta, tem que ter realmente equipamentos, a gente equipa realmente o município com esses postos de coleta, mas sem educação,
que adianta, né? Você vai ter ali uma mistura de material, enfim. Aí o cara chega, tá andando e joga qualquer coisa ali dentro, não tá nem querendo saber. Não sei se vocês... é pra vidro, se é pra orgânico, se é... Não sei se vocês repararam, eletrônico. vocês vão hoje na área de alimentação de shoppings, hoje a moça pede para você não separar. Ela mesmo separa. Verdade. Antigamente... por quê? Porque a pessoa joga em qualquer buraquinho que tiver ali e vai jogando. Então, no final, mistura a parte reciclável com a orgânica. Então, ela fala, não, o senhor pode deixar que eu separo. Então, veja, é o que você está explicando, o negócio do entendeu? E a pessoa tem que ver isso. Então, é legal. Começar agora, na escola, tudo aí. Desculpa, Amanda. Não, tá certo. O secretário, antes da gente ir para o intervalo comercial, eu quero saber o seguinte, uma reclamação recorrente aqui nessa cidade é quanto à poda de árvores, né? E como é que está isso aqui na cidade? Já tem um ano aí de administração Farid Madi e ainda assim a poda de árvore realmente lamentável. A gente tinha aí o Reinan aí que comandava a equipe aí, que era top. O cara trabalhava, né? E essa equipe que está aí, eu não sei o que está acontecendo, o que está pegando, por que não anda esse trem na cidade? Então, o que aconteceu estava num sistema de emergência mesmo, porque poda de árvore tem que ser aquela questão preventiva mesmo, né? Por conta das questões climáticas envolvem aqui, no Guarujá é extremamente afetado por questões climáticas. Imagina um tufão aí, né? E pega e se você tem uma árvore dessa, né? Frondosa, isso vai acabar dando problema de segurança, realmente. Se não fizer a poda, né? Fora isso, você tem a questão também dos sombreamentos excessivos aí à noite, né? Fica uma questão mais sombria, então a questão da segurança também. Gera um ambiente aí favorável a assaltos. É complicado. Então, durante esse ano, a gente estava trabalhando num sistema de emergência mesmo. Então, as concessionárias ajudavam quando havia interferência na rede elétrica e a nossa equipe trabalhando com o que podia. Mas, graças a Deus, quer dizer, já temos aí a licitação já em curso. Nesse momento, esse exato momento, a licitação já está em curso. Ela foi publicada. Logo que eu entrei, a gente conseguiu fazer ela sair esse pregão. Então a gente já está aguardando a empresa que vai vir. E interessante, eu tive o prazer de trabalhar no termo de referência, no final, na última modelagem. E nós estamos ali exigindo uma tecnologia extremamente top, de ponta. Então até mesmo entender quais são os indivíduos, no caso a espécie ali, se ela está, qual a saúde dela. Porque muitas vezes você vai podar uma árvore que a saúde dela já não permite que ela permaneça ali. Então, fazer a remoção por conta de tomógrafo. A substituição de uma outra. E você tem tomógrafos que fazem a análise interna dela para ver se a saúde não está ok. Então, o nosso setor lá de arborização vai ver, a bióloga vai analisar e falar assim, olha, remoção, vamos fazer uma troca disso por outro exemplar e aí vai. Essa gestão. Quantos biólogos o senhor tem para fazer isso? Então, mas na verdade ela é a supervisora. A empresa que vier, ela já vai ter toda uma equipe pronta. Então nós temos a nossa... Estou perguntando porque aí se você... Por exemplo, o Guarujá acho que só tem uma aí profissional que... Infelizmente não dá para passar. Ela fica num trabalho hercúleo mesmo. Exatamente. Só ela sozinha não dá, né? Não tem como, né? Então você precisa de um exército para isso, porque a gente tem milhares de árvores para serem podadas, né? E ela não vai dar conta disso de jeito nenhum sozinha. Não tem a menor condição. Então, qual é o quantitativo disso? O quantitativo são aproximadamente 600 indivíduos podados por mês. Então, nesses 600, vai haver um cronograma, até para que o cidadão tenha a noção de quando que o serviço vai chegar. Então, a gente vai fazer um mapeamento com cronologia. Legal. Mas, tá chegando. Porque, às vezes, cada um tem a sua emergência, né? Claro que situações emergenciais podem chegar ainda e te dar um jeito. Não tem situações que realmente são emergenciais, em termos de saúde, segurança, enfim, tá preocupante ali. Então, mas a gente vai criar um cronograma por conta desse software, vai ter um software que vai poder mapear essa situação para auditar mesmo como que está sendo feita essa poda. Então, o serviço vai ser realmente top. Então, para fazer, vai começar, inclusive agora, janeiro deve estar começando esse serviço. Mas existem empresas no Brasil capacitadas para atender a exigência do edital? Já temos qualificados para isso já. Então tá ótimo, né? Porque do jeito que o senhor está falando é uma coisa bem moderna. Eu trago boas novas, realmente são boas novas. A gente passou por um processo difícil agora, mas já conseguimos colocar na rua e questão de 30, 45 dias isso está na rua. Bom, eu vou um rápido intervalo comercial e já retorno aqui com o secretário Rodrigo Fernandes, secretário de Meio Ambiente da cidade do Guarujá. Estamos apresentando Tuca Júnior na TV.
O Natal Criativo de Santos está de volta! Aqui a criatividade vira esperança e alegria. A cidade brilha ainda mais com luzes que encantam a todos. Monumentos viram verdadeiros espetáculos. E o grupo Cria Criou Itinerante espalha a arte pela cidade. Apoie também o talento local e viaje no tempo no bonde de Natal. E tem mais! Apresentações do Teatro Hora de Brincar e o nosso show especial de Natal. Natal Criativo. Nosso Natal é no verão. Traga toda a família. Prefeitura de Santos. Alô você de Guarujá, alô você de Vicente de Carvalho, alô você de toda a Baixada Santista, de todo o estado de São Paulo, de todo o Brasil. Quero desejar a você um Feliz Natal, que a magia do Natal invada a casa de vocês com muita paz, com muito amor, com muito carinho. E que 2026 seja um ano repleto de amor, repleto de vitória, repleto de paz. Feliz Natal a todos vocês, feliz 2026. Beijo no coração de vocês. A Pêndula Joalheiro em Guarujá oferece peças únicas e exclusivas que irão tornar os seus momentos especiais ainda mais inesquecíveis. Com designer sofisticado e qualidade impecável, nossas joias são o presente perfeito para quem você ama. Quer desfrutar de um delicioso café da manhã? Na padaria e restaurante O Rei do Trigo, oferecemos um buffet completo para todas as refeições do seu dia. Nossos pães, bolos e doces são preparados com muito carinho e sabor, com ingredientes frescos e selecionados. Nossos pratos são preparados com muito carinho e sabor. Esperamos por você aqui no Rei do Trigo. Na Dracar Moda Masculina em Guarujá, nós somos especializados em atender a todos os homens, incluindo aqueles que vestem em tamanhos plus size e fat plus size. Oferecemos uma ampla variedade de roupas sociais masculinas de alta qualidade. Venha nos visitar e encontre peças exclusivas e cheias de personalidade para o seu guarda-roupa.
No VitLab, Laboratório de Análises Clínicas, oferecemos atendimento especial para SUS e pacientes particulares, sem limite de senha para atendimento SUS. Contamos com os melhores profissionais da região, prontos para cuidar de você. Utilizamos equipamentos laboratoriais de última geração para garantir resultados precisos e rápidos, com atendimento diferenciado e personalizado. Com valores diferenciados, acima de R$100, parcelamos em 2 vezes, acima de R$200, em 3 vezes sem juros. Excelência em qualidade, com uma unidade no Hospital Santo Amaro. VitLab, cuidando da sua saúde com precisão e confiança. Restaurante Shop Halley, sempre entre os melhores restaurantes da gastronomia guarujaense. São 60 anos de história, sabor e tradição. Venha celebrar este marco com a gente. Desde 1965, servindo momentos inesquecíveis. A direção do Shop Halley deseja a você e toda a sua família boas festas. Bem-vindo à Pizzaria Averinos. Aqui, cada pizza é feita com ingredientes selecionados, massa de longa fermentação e farinha italiana. Pizzaria Averinos, o sabor que conquista o Guarujá. Neste Natal, o Rudy's Bar deseja alegria, união e muitos brindes especiais. Venha celebrar com a gente. Rudy's Bar, onde cada momento vira lembrança. Boas festas! Viva o Natal e a virada do ano no Hotel Casa Grande. Experiências únicas, alta gastronomia e momentos inesquecíveis à beira-mar. Faça sua reserva e participe da nossa ceia de Natal e Réveillon. O Natal Criativo de Santos está de volta! Aqui a criatividade vira esperança e alegria. A cidade brilha ainda mais com luzes que encantam a todos. Monumentos viram verdadeiros espetáculos. E o grupo Cria Criou Itinerante espalha a arte pela cidade. Apoie também o talento local e viaje no tempo no bonde de Natal. E tem mais! Apresentações do Teatro Hora de Brincar e o nosso show especial de Natal. Natal Criativo. Nosso Natal é no verão. Traga toda a família. Prefeitura de Santos. Primeiro Natal de Encantos de Guarujá! Ho, ho, ho! Todos os dias até 24 de dezembro, eu, Papai Noel, estarei com vocês na Praça 14 Bis e na Praça das Bandeiras a partir das 19 horas. Ho, ho, ho! Estamos apresentando Tuca Júnior na TV. Opa, de volta aí, programa Tuca Júnior na TV aqui pela sua ISTV, entrevistando hoje o Dr. Rodrigo Fernandes, ele é ali de advogado, é professor, né, da UNAERP aqui, a nossa querida Universidade UNAERP, e agora, né, como secretário de Meio Ambiente do município de Guarujá. E é um prazer receber o Rodrigo aqui conosco, falando um pouquinho de meio ambiente e das ações que o meio ambiente da cidade de Guarujá vai tomar. Outra medida impopular, né, que está aí em pauta, o secretário Rodrigo Fernandes, seria justamente a cobrança daquela taxa ambiental. Isso ainda pode acontecer esse ano ou o ano que vem? Obrigar aí os turistas a pagar essa taxa para entrar na cidade? Isso a gente fala naquelas questões de mecanismos econômicos para a sustentabilidade, né? Então isso já não é novo, isso na verdade remonta até lá quase a Idade Média, taxa de Pigou, lá na antiga, onde o Estado ele passa a criar estímulos ou desestímulos com relação à questão tributária. Então ele usa essas taxas, né? Situações extrafiscais mesmo, extrafiscais no sentido de assim, não é para o tesouro, a ideia não é para o fundo, justamente é uma questão mesmo quase que pedagógica. Então você estimula, não tem aquela história da taxa do bem, do mal, no caso de cigarro, você aumenta o imposto, né? O imposto do bem, o imposto do mal, do pecado, que eles falam do pecado.
Ir para o meio ambiente não é diferente. Então existe essa política, você vai encontrar lá, Ilhabela, você vai encontrar essa situação, Ubatuba, acho né? que é Bombinha, se não me engano, lá no sul. Então você tem essa situação. Então a gente realmente tá pensando numa situação dessa, porque é aquela história, tem que ser sustentável. Não adianta você ter um município agradável, ele deixa de ser agradável quando você passa a ser uma situação insustentável. Você passa a incomodar o próprio morador, né? Quando a coisa não tem regramento. Então, a taxa no caso de proteção ambiental, ela vem nessa ideia de realmente trazer um desestímulo, né, para a não sustentabilidade. Então, você cria regras, você tem uma rede hoteleira que tem que receber esse turista, né? Então, nós temos aí, você vai entrar nesse assunto com certeza, uma questão dos ônibus, enfim. Então, isso tem acontecido, tem causado transtorno para o município. Então, a gente tem que pensar nisso, a gente tem que pensar também no morador, tem que pensar na nossa potencialidade. Nós somos uma potência ambiental. E eu provo isso. Talvez o único, não sei, eu não vi outro, que tem 3 APAs aprovadas. Nós temos 3 áreas de preservação ambiental no município. A Serra do Guararu, a Serra de Santo Amaro e agora a Cabeça do Dragão. Então são 3 APAs, são 3 áreas que são zoneadas, que são onde a gente fala do pertencimento do território. O território hoje é regrado com vários tipos de atividade, né, que podem ser mais restritas ou menos restritas, mas são três potenciais. O potencial turístico de balneário, que a gente tem bastante aqui, né, a ideia de receber o turista, o receptivo disso. Nós temos a questão do retroporto, que é a questão industrial retroportuária, que isso aí é hoje o grande foco, porque a área retroportuária do Guarujá é a única. O Guarujá pretende crescer. É a única viável e a questão ambiental vai chegar nesse ponto ali. E nós temos o potencial que é preservacionista, que é justamente nessas questões de Serra Guararu, Serra de Santo Amaro. Então são as áreas verdes que nós temos. Então nós somos um ambiente, por natureza, insular e sensível. Muito sensível. Então é por conta disso, a gente entende que realmente necessário cobrar essa taxa. Ter esse tipo de estímulo econômico na sustentabilidade com a taxa. Enfim, mas isso aí também não é uma forma de substituir a taxa de turismo, né, desses ônibus de um dia, já que o senhor citou aí os ônibus de um dia, porque eu realmente iria citar, que eles não estariam livres dessa nova taxa, né? Não. Essa não é uma taxa para cobrar a entrada de ônibus turísticos aí de um dia. Aí seria uma taxa do meio ambiente para pagar aí, né, as despesas com educação ambiental e preservação do meio ambiente. Exatamente. Quando a gente falou vamos fazer Poderia, lógico, né, criar um mecanismo aí, o Tuca Júnior já pensando como barrar esses caras. Criar um mecanismo onde esses ônibus aí, principalmente, né, com um regramento próprio, evidentemente, também tivesse que pagar uma bela de uma taxa ambiental, né, para poder entrar na cidade. Mesmo porque ele só vem, fica lá um dia, etc e tal, vira uma coxinha, aí os caras rolam na areia, coisa maravilhosa, come frangão lá na areia. É o chamado farofeiro, que a gente conhece aqui na região como farofeiro, né? E aí tem que pagar para poder entrar, porque olha, as pessoas pensam que é brincadeira, mas muita gente se queixando aqui, né, nos meios de contato aqui com o programa, justamente disso. Olha, você está sendo invadido, o que está acontecendo? Bom, enfim, o que está acontecendo é que o judiciário mandou liberar, querido, né? Não é o prefeito que mandou liberar, não é o secretário que está aqui de meio ambiente, não é o secretário de turismo, não é ninguém, não. Quem mandou liberar foi o judiciário, né? Então, tá aí, é problema do judiciário da cidade. É da cidade ou foi da... Não, foi a lei municipal. Foi municipal, então ele que se vire, né? Aí, mas também quando vai fazer um show aqui, etc e tal, aí os caras também não querem, né? Eu entendi, eu tô entendendo tudo aí. É que nego fica em praia privada, né? Aí não tem esse problema, não é verdade? Agora nós, como somos um povão mesmo, né, que mora aqui na cidade, o turista, né, que paga aí um IPTU altíssimo, etc e tal, mantém um imóvel durante 12 meses, não é verdade? O comerciante que paga seus impostos durante 12 meses, né? O ambulante que paga taxa para poder vender, etc e tal, né? Esse aí tá tudo bem, ele que se dane e arque com o prejuízo que esse pessoal traz. Porque não consome nada na cidade, né? Normalmente já trazem tudo dentro do ônibus, não é verdade? Então não acrescentem absolutamente nada, né, para nenhuma cidade aqui da região. Essa é a minha opinião particular, passível de contestação, etc e tal, tá bom? Mas é a minha opinião.
Tá? Então, tem que cobrar sim, né, para que eles deixem aí o dinheiro para poder investir também em educação, educação e obras turísticas aqui da cidade. É o meu perfil. Agora, já que não pode cobrar, vamos cobrar do meio ambiente, né? Olha que interessante. É só uma sugestão. Não, interessante, porque pode causar a impressão, quando você institui uma taxa dessa, de que nós estamos fazendo o seguinte: paga para poluir. Né? Então é a velha discussão que tem. Você tem lá na lei, na Política Nacional do Meio Ambiente, o princípio do poluidor pagador. E a gente tem que explicar. Eu tô pagando, né? Eu posso poluir, mais tô ou menos, pagando. vou fazer o que eu mas não é assim, não. Justamente, não é exatamente isso. É totalmente o contrário. É contrário. A gente está falando de descomprimir o sistema. Então é um sistema que fica carregado por conta da utilização do próprio sistema. Aquilo que é poluir é multa, é crime, eventualmente, então a gente vai fiscalizar, não adianta. Agora, e também essa questão pedagógica de inibir determinado carregamento do sistema. Né? A gente fala da Covid, não carregou o sistema de saúde, Sim, né? Lógico. Então, e quando você tem um turismo desordenado, né, uma chegada desordenada, isso carrega o sistema. E o sistema ambiental vai lá, né, na ponta também sofrer com isso. Então, é essa a ideia. Você não está pagando para poluir, você está, na verdade, criando uma forma de tentar equilibrar o sistema. Exato. É isso. Porque aquele... Bom, eu não vou ficar falando muito, não, que... Você já sabe a minha opinião. Né? Você já sabe a minha opinião. A sua opinião porque é o seguinte, totalmente contrária à minha. O Estado... Né? Então por isso que eu quero ouvir, porque a opinião do Mota é totalmente contrária à minha. O Estado manda dizendo, tá liberado, tem que liberar mesmo. E eu já digo, não é liberar. Não é liberar. Não, a qualquer custo, a qualquer preço. O Estado manda verba para as cidades balneárias, entendeu? Ele tem subvenção do Estado. Infelizmente as cidades não se programam para como receber as pessoas. Já tivemos uma área muito boa no Perequê, teve rolo porque o dinheiro não chegava. Porque Santos não vinha, Santos não tinha porque não tinha onde o cara parar na rua. Tinha em Bertioga? Bertioga tinha. Praia Grande também tinha? Praia Grande balneário para receber. Tinha, mas era divisa entre Mongaguá e Praia Grande, é lá no final. Não, é porque ali não tem espaço para andar. Quinto de Praia Grande. Não, porque a Praia Grande, o sistema viário dele é muito estreito, né? Bem longe do centro do Não, é que é estreito ali, não tem como manobrar ônibus. Infelizmente não. Agora, não é questão de proteger, eu acho que é o seguinte, as pessoas querem conhecer, tem direito a conhecer, tá? Podemos fazer alguns regulamentos, entendeu? Agora, veja, a prefeitura, que nem hoje, o secretário deve explicar para nós. Mesmo quem não é farofeiro, como vocês estão dizendo, o cara chega aqui e não tem nenhum banheiro na praia. E aí? E aí, secretário? Banheiro é coisa do meio ambiente. E aí, não tem nada. Como é que faz? Vai ter banheiro esse ano nas praias aqui da cidade de Guarujá? Que nem de Praia Grande, não? Que nem de Praia Grande? Não, da Praia Grande é caro demais. Aquilo ali é uma mansão. Agora você levanta uma questão aí que justamente passou a ser uma prioridade do prefeito mesmo, que é a instalação dos banheiros, mas ele falou assim, eu não quero qualquer banheiro. Eu quero realmente uma situação que seja sustentável. Cuidado, vai colocar o banheiro que a prefeita da Praia Grande, a Raquel, colocou lá, que custa 600 mil reais cada banheiro, que eu falei, meu Deus, um apartamento de luxo, 600, quase 700 mil reais. Eu falei, vou lá, porque eu vou morar nesse trem. E ele foi lá, e o Tuca foi lá. E fui. Não vale 30, mas tudo bem. Não adianta. Então, a gente tem uma questão então, de ideia de ser uma tecnologia. Aí vamos buscar tecnologia para que seja sustentável, que seja higiênico, realmente higiênico, né? Até por questão de saúde mesmo, né? De transmissão de endemias e tal. E que também trabalha a questão do vandalismo. Infelizmente, a gente tem que falar, né? A gente em todas as cidades enfrenta esse problema de vandalismo. Todas! Elas enfrentam, não tem dúvida. Olha, eu me recordo, na administração passada, reformaram os banheiros ali da Praia do Guaiúba, o pessoal estava reclamando. Gente, não durou 24 horas. Roubaram as portas, roubaram os vasos sanitários, levaram tudo. Isso porque tinha vigia lá na guarita, hein? Tudo! Só não levaram a estrutura que era de tijolo. Então, nós estamos agora... O senhor tem razão de estar preocupado. O edital foi publicado já na semana passada, com a contratação da instalação de 8 banheiros autolimpantes no município.
banheiros que tem, muito caro tem isso, tecnologias. Na verdade, a gente está fazendo por menor preço, né, no global, por 1 ano, e é interessante isso, tá? O contrato é de 1 ano. Isso, variando ali na média, então, em locação, né, desses 8 banheiros aí, não passa de R$20 mil. Não, tá ótimo. Então, nós estamos trabalhando nessa questão, então, são o custo-benefício é sensacional. E aí, vamos programar, a gente pode programar o horário que ele vai ficar fechado. Então, vamos supor que a gente tem um evento aí que tem que ficar 24 horas. Vai ficar por 24 horas. Ou então vai ter que fechar lá 22 horas, dia, enfim. Né? Não, é mês, é isso aí que você dá. Não, de repente é o banheiro igual. E aí esse sistema, quando uma pessoa sai, e aí a questão, né? Acessibilidade plena, né? Sistema anti-esmagamento, o que é o anti-esmagamento? Como assim? Sensor. Ele é totalmente Exatamente, automatizado. Totalmente. Então não precisa de funcionário. Nada. E como é que eu vou lá, né, fazer minhas necessidades, etc e tal, e sou meio porco. Aí o porco aqui deixa tudo sujo lá, eu fecho a porta e falo, que se dane o próximo que entrar. Como é que funciona isso? Não, fechou, encerrou, saiu aquele usuário, ele se fecha e ele faz o sistema de autolimpeza. Ele sozinho se limpa e se higieniza. E com o mínimo de água possível. Então a ideia é essa, né? Ele faz quase um vapor ali. Então ele vai higienizar inteiro aquilo para o próximo usuário. Maravilha. Então é uma tecnologia de ponta mesmo. Tem cidade já adotada em Belo Horizonte, em cidade do Sul, Balneário Camboriú também. O homem não tem tanta de tudo com a porcança. O homem não tem tanta dificuldade, né? É nojento do mesmo jeito, mas eu fico assim muito preocupado com as mulheres, né? Principalmente com as mulheres, né? Porque, tem situações em que as mulheres, e toda mulher que está me assistindo sabe que já fez isso uma vez, né? De ter que ou nem se apoiar no vaso, né, para poder fazer aí as suas necessidades. Agora, isso aqui é um assunto que a gente está falando, gente. Ai, Tuca, talvez você vai falar desse negócio. Mas é uma realidade, né? É uma realidade que a gente vive que precisa ser consertada. Agora, se entra aí um sistema totalmente moderno, que isso aí é coisa, né, do Japão, isso é coisa da Europa. Deu para vocês entenderem? Isso aí é alta tecnologia. Pô, já entra, tá tudo higienizado de novo, vapor quente, mata todas as bactérias, você vai entrar num ambiente limpo, né? E aqueles safados, vagabundos, sem vergonhas, né, que praticam vandalismo, vai se ferrar, porque não tem torneira, né? Como é que é a torneira? Não, é um jatinho de água que você bota a mão. Como é que eu vou enxugar minha mão, Tuca Júnior, depois disso? Não precisa de nada, é tudo sensor. Botou a mão, sai o arzinho quente, já tá limpo. A aguinha com sabonete, só estender a mão que sai tudo da tua mão, não é isso? Exatamente, o secretário. Você não encosta em nada. Aí o meu bumbum, não, aí tu limpa, né? Agora, como a gente vê muita questão da briga pela energia, ele seria energia solar ou a energia elétrica mesmo? Não, eles têm conexões, a gente já fez antes de tudo isso, teve visitas técnicas, né, para achar os pontos de energia. Então a energia vai ser conectada com a concessionária e também conectado na rede de esgoto. Então já existe até os pontos específicos. Os pontos onde serão. Legal. Então, mas isso é aluguel ou é locação? É locação. E aí a ideia do prefeito qual era? Por exemplo, a gente vai atender a temporada, ok, mas ele quer permanecer com a população fixa, né? Então a gente vai... E a intenção depois, se der certo, é ampliar esse serviço, se der certo, né? Vamos ampliar, vamos manter. Então é isso. Porque a gente pode conseguir até patrocinador para bancar essa coisa, exatamente, né, o secretário? Aí que está a estratégia. Essa é a grande estratégia, né? Essa é a estratégia. E eu digo mais, por exemplo, a gente vê... meu filho, eu tô aqui para ganhar dinheiro. O negócio é dinheiro. Né? E ganhar dinheiro como? É propaganda, né? Eu vivo de propaganda. Então eu sei que dá para vender um produto como esse aí, sem dúvida alguma. Você vê aí, por exemplo, a Havaianas, né? O ano passado ela veio aí com o chuveirinho dela, botou lá na praia, etc e tal. Falei, por que não coloca uns 30 desse aí na cidade inteira? Né? Além da Havaianas gostar, quem vai gostar mais é o cidadão que vai poder tirar o sal do corpo, areia do corpo, etc e tal. E aí a Havaianas ganha aí, né? A Havaiana é Grandene? Eu não lembro qual é. Acho que é Grandene, né? Então a empresa que é dona da marca Havaianas vai ganhar na publicidade. E nós ganhamos com essa facilidade, né? Eu acho que não só nós, como o Bertioga, como o Santos. Porque agora eu entendi aí, eles só vão vir aí com uns 10 chinelão daquele aqui pra região, sabia? Então vai ter 2 no Guarujá, vai ter 2 na Bertioga, 2 em Santos. Aí eu já não deixava nem entrar. Se só 2 eu não quero. Aí você vê como que são as coisas que mudam assim, de regiões, né? Eu tive lá na época, aí, uns 25 anos atrás, indo para Recife, Aracaju. Lá ele já tinha o chuveiro
de praia, onde você compra uma moedinha, você solta coloca, água. você tem 1 minuto de água. Tá? Santos fez ao contrário, liberou água. Certo? Aí tem gente que ia lá para tomar banho, se esfregar, fazer um monte de coisa e tal. Mas aí as pessoas lá Ainda mais e hoje, fazem, né? Que a gente tem aí esses moradores de rua que na real não são moradores de rua, é tudo craqueiro realmente, é a grande maioria, tá? Não tô generalizando geral, não. A grande maioria é craqueiro mesmo, é cara que sem noção de nada é capaz de lavar a roupa, né? Estender a roupa lá, como já fizeram ali no centro da cidade. Eu lembro que chegaram a fazer isso, lavar a roupa, tomar banho, né? Então aí já... Quando na verdade você tem, o município oferece um albergue, oferece acomodações decentes, né, o secretário, para isso, né? Não, o CDEA tem que trabalhar sempre junto aí. A gente fala também que a gente fala Praia do Tombo, né? Que é a nossa bandeira azul. Sim. Por sinal, a gente vai hastear a bandeira azul na Praia do Tombo amanhã. Né, quinta-feira, isso. Olha que maravilha. O prefeito vai estar lá presente, todas as entidades, enfim. Então, porque é a nossa marca, né? Uma marca de sustentabilidade naquela praia. Tem mais de 20 anos, não tem a bandeira azul? São seis edições. Olha aí, então, na verdade... Cada edição é 1 ano ou 2? São 2 anos. 2 anos. Né? Então, a gente tem, na verdade, assim... 12 anos de bandeira azul. A gente tem uma marca aí registrada e é interessante isso, porque a gente cria realmente uma agenda para o poder público. Verdade. Não adianta. Para atender aqueles critérios são muito, muito rigorosos. Eu acho importante ter essas metas, ter esses... Hoje no Brasil acho que tem mais 3 praias só que tem bandeira azul, mas eles não conseguem se sustentar, viu, gente? Fica aí nesse prazo de 2 anos e perdem a bandeira. Agora já não, já é a 6ª edição, ou seja, é o cuidado realmente com a preservação, o meio ambiente, acessibilidade. É uma exigência enorme, né, secretário? E aquilo que nós estamos falando, que é a questão do público que frequenta, né? As pessoas frequentam, elas já sabem que tem que estar limpa a praia do jeito que ele entrou. Sim, não, isso que é legal. Isso, tem que ter segurança, tem que ter estrutura. Então, é uma agenda realmente rigorosa. E o prefeito já colocou como meta, ele quer o Guaiúba também lá. Não, então, é isso que eu ia falar. O Guaiúba seria a praia correta para isso. Que é justamente a praia do Guarujaense. Quem vai no Guaiúba é quem mora no Guarujá e Vicente Carvalho. Pode reparar, o povão é do Itapema. Família, né? Aqui tem muita criança, adora lá. Família, a criança fica à vontade, não tem a maré forte. Nós vamos para lá. Quer se encontrar, vamos pro Guaiúba, meu. E todo mundo do Guarujá vai para lá. Merece uma praia com bandeira azul, né? Mesmo porque a praia é a coisa mais linda do mundo, aquela praia, diga-se de passagem, né? E eu vou falar que muitas vezes eu não pago também lá, Tuca. Secretário, só tem mais 2 minutos, secretário. O que o senhor quer discorrer em algum assunto aí que a gente deixou de tocar aqui ou não? Eu quero mostrar, já que eu tinha mais coisas. Tem mais 2 minutos, pode falar no que o senhor quiser aí, em 2 minutos. Não, eu quero agradecer mesmo a oportunidade. Isso é um momento de, um canal de comunicação direta aí com a população. A população precisa entender algumas coisas. Chega às vezes na rede social alguma desinformação, isso é importante. Então o seu serviço, o seu programa presta um serviço público muito relevante nesse momento que a gente pode conversar diretamente aí com o seu público. Que não é pouco, é enorme. Graças a Deus. Então a gente agradece muito esse momento. Então a gente está aqui, a gente tem também uma situação uma parceria muito boa com o Ministério Público com relação aos termos de ajustamento. Então a gente consegue verbas com destino, né, específico, que destinações ambientais específicas. É o Dr. Osmair, né, que está à frente, né? Um abraço aí mais uma vez, esse corintiano. Caipira. Doutor, muda, doutor. Acho que ele vem de Bauru. Corintiano, doutor. Mas o sangue já está nas veias deste homem. E esse homem contribui bastante, revertendo, né, essas multas, enfim, os taques aí para a cidade do Guarujá, para a preservação do meio ambiente e obras essenciais para a cidade. Acompanha diariamente o trabalho, ele está de olho, sabe, no que está acontecendo, nas denúncias que ocorrem. Então, eu falo assim, é o que mais me cobra. Mas que bom que ele me cobra. Mas é o que mais ajuda também. Ele me cobra e dá os meios. Então, eu acho importante isso. Ele fala assim, olha, eu preciso disso, mas você tem o recurso aqui, você tem os meios para fazer. Então, isso é uma parceria maravilhosa. Quer dizer, então a gente criou realmente 2 prioridades lá. Eu falei com o prefeito anteontem, estava falando assim, ontem
ontem mesmo, eu falei, nós temos 2 prioridades aqui nesse momento, que é realmente as políticas públicas governamentais, sabe? Trabalhar isso e trabalhar as demandas do Ministério Público, porque eles estão juntas, estão todas em complemento. Verdade. Né? E uma coisa importante é o nosso CETAS, né? Que é o ambulatório de animais silvestres aí, que já está lá construído, e a partir daí ele já direcionou o recurso, a gente vai colocar isso. E aí, lembrando um pouquinho, porque você falou dessa ideia do banheiro autolimpante, pode vir aí um patrocínio futuro, e é mais ou menos a ideia que a gente vai fazer aqui no CETAS, tá? Então é um ambulatório que vai cuidar de animais silvestres, atropelados, enfim, né, que em situações que são encontrados na praia. Então a gente vai conseguir ter um ambiente de triagem ali, de tratar esses animais. A gente buscou parcerias, houve um chamamento, buscou parcerias, não houve, mas a gente assumindo, vai vir gente interessada. Não tenho dúvida. Obrigado, secretário, mais uma vez. Aí eu agradeço. Motinha, obrigado, Motinha. Nada, eu agradeço. Quero só um compromisso do secretário na próxima. Traz as ilustrações para nós, o povo quer ver. Verdade. Eu queria ter mostrado para nós, né? Esse banheiro, né? Legal. Que a sua ilustração é perfeita. Só que as pessoas têm que enxergar. E vocês mataram saudade do professor, né? E aquele zerão que você tomou? Gente, a todos obrigado, um abraço, fiquem com Deus.